Shalom, queridos. Aqui nós estamos com o capítulo 29. Capítulo 29 do livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, que é Pentateuco. 5 rolos, 5 livros, né? Naquele período eram os rolos, então, Pentateuco eram os 5 rolos que Deus entregou a Moisés, passou a inspiração para ele escrever. Então, estamos aqui, Deus fazendo aliança com o povo. Glórias a Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança. Você vê a trajetória toda do Senhor, desde Gênesis, e agora continua Deus fazendo aliança. O povo quebrando aliança, mas ele é fiel, ele nunca para de estar se aliançando com essa criatura que ele fez, imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus é que nós somos. Então, ele está sempre atrás de nós, para refazer, para recomeçar, e isso é lindo demais. Até que Jesus chegasse, já chegou para nós, mas aqui nesse período não tinha chegado, então Deus vai nessa caminhada com o homem só, fazendo alianças, são várias alianças que foram feitas até Jesus Cristo chegar. E aí você vai estar lendo o capítulo longo, versículo 20, tem 29 versículos, nesse capítulo 29, de Deuteronômio. No capítulo 30, falando das promessas de misericórdia, tudo apontando Jesus. Tudo que Deus fala aqui é porque estava dando um entretenimento, segurando o povo, porque o povo, a tendência era cada vez mais se distanciar de Deus. E Deus segura o povo com misericórdia. Aqui está com promessas de misericórdia. Eu já falei para vocês que é como a gente chegar no restaurante e ter aqueles petiscos que é dado enquanto chega o prato que você pediu, o almoço, a janta, tem aquelas coisas para você ir enganando o estômago, não é? Pois a antiga aliança era isso. Não é que Deus seja Deus de engano, mas ele estava dando entretenimento para pegar o homem e ficar pertinho dele, para não se esquecer que ele tinha prometido que haveria de nascer alguém, um homem que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente de mulher. A descendência era, de modo geral, as pessoas que estão na terra, mas aqui está falando do descendente de mulher, que seria Jesus, tinha que nascer de mulher, contanto que era por obra do Espírito Santo, porque não podia trazer a natureza adâmica. Então foi um fato inédito, nunca aconteceu na Terra algo igual. Uma virgem dando luz por obra do Espírito Santo. E já chegou esse tempo para nós já estamos regozijando na presença dele, andando com o seu Espírito, porque o preço que ele pagou foi alto. Mas aqui, enquanto chega esse tempo, Deus estava fazendo tudo isso. Era promessas de misericórdia, era aliança. E aqui no capítulo 30 está nessas promessas da misericórdia, que você sabe que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ai de nós se não fosse assim. Em todo o tempo foi assim. Antes de Cristo chegar na antiga aliança e depois que ele chegou, continua assim, porque nós, mesmo andando com o Espírito Santo, sabendo que ele está dentro de nós somos capazes de levar o Espírito Santo em lugares que nunca ele indicou para a gente ir. Somos capazes de usar nossas mãos para fazer coisas que o Espírito Santo nunca mandou fazer, de usar nossos pés, o nosso corpo, a nossa saúde, tudo do nosso jeito, sem depender dele. Ainda somos capazes de fazer isso. Por isso, a misericórdia continua se renovando a cada manhã. E cada vez mais vamos estar conscientes de que só estamos aqui porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, a cada momento que a gente confessa os pecados, ele deixou escrito em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
purificar. Imagine, perdoa ainda purifica, porque com Deus tem que ser limpo, tem que ser santo, ele é santo, santo, ele faz todo o trabalho, além de lhe perdoar, e ainda purifica para você poder estar novamente na intimidade com ele. Não é misericórdia? Não é mesmo muita misericórdia, como está aqui falando no capítulo 30? Então já existia misericórdia, sempre existiu a misericórdia de Deus, e hoje, ainda depois que Jesus veio, pela sua misericórdia, ainda continua a cada dia purificando a gente, porque a gente esquece hóspede, do nosso dono que está dentro de nós. Veja que situação, a gente esquece. Amanhece o dia, em vez de dizer, obrigado, Espírito Santo, por o Senhor me acordar e me conduzir ao lugar secreto para estar confessando meus pecados, que não são muitos, porque eu confessei ontem, mas alguma coisa já ofendi a meu Deus, e para estar lembrando do que o Senhor fez na antiga aliança, para me dar força para esperar chegar o tempo da plenitude de Jesus Cristo vindo. Então, vai sendo dirigido pelo Espírito, se tiver consciência que é assim que deve ser, ele dirigir na hora que você abre os seus olhos, e aí levar você ao lugar secreto, e você dizer muito obrigado pelo altar de bronze, onde esse sacerdote que o Senhor mantinha na santidade, colocava a mão sobre a cabeça de um animal, confessando os pecados dele e do povo. Tudo isso era o Senhor dando tempo para chegar o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto não chegava, o Senhor manteve esse homem, sacerdote, santificando todos os dias, em geração a geração, santificando até chegar ao Senhor. Aí você vai lembrar também que tinha uma pia de bronze onde representava o sangue de Jesus, aquela lavagem das mãos do sacerdote, aquela purificação, era representando o nosso corpo, nossa vida, nosso espírito, nossa alma sendo purificada pelo sangue de Jesus. Aí você vai lembrar também que tinha lá no tabernáculo que o Senhor mandou fazer para poder tabernacular com o homem, tinha também uma mesa com os pães da proposição. Ali você pode lembrar disso, sabendo que esses pães já representavam Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, como fala o apóstolo João. Aí você vai olhar, lembrar do candelabro, ver que aquelas luzes ali representavam ao Senhor Jesus Cristo, que é a nossa luz e que ele fez de nós também luz. Jesus tinha que vir como a luz do mundo e, além de ser a luz para nós, ele ainda nos faz de luz, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. O candelabro nos lembra isso. Aí você vai lembrar também do altar do incensário, onde subia aquela fumaça, aquele incenso em forma de fumaça. Hoje, a fumacinha é a presença da glória de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, que traz o que os louvores dos céus para nosso coração e leva de volta os louvores para Deus, porque Ele habita entre os louvores. Aí você lembra também da Arca da Aliança, onde estava o potinho de maná, onde estava a vara de Arão que floresceu e onde estavam as pedras das leis. Aí, depois de lembrar tudo isso, não é possível que você não consiga passar uma hora na presença de Deus, buscando Ele, fazendo seus pedidos, depois de você lembrar de tudo isso, saber que Ele pode solucionar qualquer problema e pedir, e pelo menos uma hora você vai poder orar. Se for na direção do Espírito Santo, você vai poder orar pelo menos uma hora por dia. Porque certa vez o Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus apóstolos, seus discípulos lá há 2000 anos atrás: não podes orar comigo nem ao menos uma hora? Pois quando você vai para o lugar secreto, que fica lembrando de tudo isso que eu já lhe falei, dá pelo menos para você ficar uma hora de joelhos, quebrantado na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer. A sua misericórdia se renovando a cada manhã, nos fazendo lembrar da presença do Espírito Santo, ser guiado por Ele e onde Ele quer que a gente vá. Já começa levando a gente para um lugar secreto, depois levando a gente para estar em contato com a nossa família. Bom dia, boa tarde, boa noite, aquela alegria toda. E um beijinho, né, um abracinho,
filhos, esposo, esposa, tudo ali na direção do Espírito Santo. Depois desse momento especial com a família, cada um para sair para suas atividades, mamãe abençoando os filhos que vão para o colégio, que vai para a faculdade, que vai trabalhar, papai fazendo o mesmo, abençoando também, filhos saindo com aquela coisa gostosa de abraçar o seu pai, honrando o seu pai e a sua mãe, celular que vai na direção do Espírito Santo. A misericórdia do Senhor se renovou e nós temos o Espírito Santo para dirigir as nossas vidas. As misericórdias do Senhor. É o capítulo 30 de Deuteronômio que fala de misericórdia. Fala também em subtítulo A Vida e a Morte. Aqui o Senhor está falando nesse capítulo 30, no finalzinho, a partir do versículo 15. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje eu lhe declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, como o céu e a terra, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deus aqui torna a alertar. Eita, Deus maravilhoso, tempo todo dizendo: venham para perto de mim, façam as coisas do jeito que eu te ordeno, cumpra os meus mandamentos, para vocês serem abençoados. O tempo todo, aguardando, guardando, seguindo como ele estava orientando, não se esquecendo que haveria de vir Jesus para, de uma vez por todas, cumprir toda a lei, mas eles tinham por obrigação de observar o que Deus estava falando, não se apartarem da fé, naquela promessa de Gênesis 3,15. Jesus virá. E enquanto ele não chega, vá comendo petisco, vá fazendo essas coisas, vá cumprindo os estatutos, vá cumprindo minhas leis, vá me obedecendo, porque vai chegar o banquete, que é o meu filho. Estou falando com as minhas palavras. E quando ele chegar, vocês vão estar cheios do Espírito Santo e esse é o meu banquete, o derramamento do meu Espírito, onde filhos e filhas profetizarão e viverão numa dimensão tão ampla de conhecimento do Senhor, para aguardarem a vinda dele, que depois de encher do Espírito Santo, viver essa vida vencendo as aflições, vai ter o grande dia, como está escrito em Atos 11, que ele virá e buscará esse povo cheio do Espírito Santo. Porque os filhos de Deus têm que estar cheios do Espírito Santo, ele vem buscar um povo cheio do Espírito Santo. Então, é essa trajetória aí nossa. Deus falando, sustentando, dando os petiscozinhos até chegar ao banquete que é Jesus. Todos esses 5 livros aqui é baseado nisso, o alicerce. Aí depois vem os homens e mulheres escolhidos por eles, cada livro desse é profeta, é juiz, é rei, tudo também baseado nesses 5 livros, para manterem a fé, para não esquecerem da promessa de Gênesis 3,15, que o Messias haveria de vir, o Senhor Jesus haveria de vir. Glórias a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor.
por esses capítulos da Bíblia, que são 1.189 capítulos que serão gravados pela graça de Deus, todos eles, e nós teremos esse celeiro ali reservado. Não é para todos os 1.189 capítulos serem vistos em uma semana, nem em um mês, não, é para o ano inteiro. Cada dia nós indicamos qual capítulo, cada semana nós indicamos qual capítulo que o discipulado M, vamos dizer assim, MAIFJ, MAIFJ, não é? Mas vamos botar esse nomezinho lindinho no nosso discipulado MAIFJ. Então, esse discipulado tem a orientação do Senhor Jesus, tudo na ordem, a cada semana um capítulo, onde vocês ouvem os comentários e leem os capítulos que foram determinados. E nessa disciplina, nessa obediência, nós chegaremos a 1.189 capítulos lidos, cada um no seu tempo. Cada semana tem um vídeo indicado. E nós estaremos andando conforme o Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse que Ele é a palavra. Se Ele diz que Ele é a palavra, é porque quer que nós estejamos na palavra. Porque estando na palavra, estaremos nele. E aí tudo fica muito lindo para nossas vidas, né? Estando nele, estamos bem, louvado seja Deus. Temos o capítulo 31, que fala de Josué, o sucessor de Moisés. Muito bom também essa leitura. Josué vai substituir Moisés. Você sabe que Moisés não teve direito de entrar na terra prometida, mas o Senhor deu ordem para que Josué fosse o substituto. O líder que tem alguém para substituir é o bom líder, né? O bom líder é o Senhor Jesus, ele deixou 12, mas ele está nos fortalecendo, nos ensinando a também ter 12. Então, você já conseguiu um discípulo, consolide, discipule. Enquanto isso vai chegando outro, você consolida, discipula e prossegue até enviar, preparando para eles estarem fazendo o mesmo, porque foi isso que Jesus mandou. Então, é esse o nosso processo aqui. A gente vai continuar sempre passando para o outro, vai ter sempre alguém para nos substituir. Um líder que não deixa alguém capacitado para substituir, ele não sabe o que faz. Porque ninguém é eterno. Tem que ter a pessoa que vai ser o sucessor. E com muito prazer a pessoa deixa o sucessor, porque sabe que aqui tem uma missão, cumpriu a missão, preparou alguém para continuar, então ele está aqui com Deus, está bem com Deus, porque Deus não fez nenhum de nós ser alguém que vai fazer uma grande obra para deixar a obra para quê? Se a gente sabe que não é eterno. Quer dizer que a pessoa faz aquilo e se esquece que depois tem que ter a continuação? Moisés, graças a Deus, é um exemplo para nós. Ele colocou Josué sempre, Josué se disponibilizou e ele não proibiu, porque proibir é ser egoísta. A obra não é nossa, é do Senhor, e nós temos um tempo com essa obra aqui na terra. Então, Josué seguia Moisés e Moisés permitia. Ele foi aprendendo tudo. Quando foi no momento que Deus disse: agora, Moisés, você vai sair, você não vai poder entrar na terra prometida, portanto, você vai estar tendo seu sucessor. E aí ficou tudo lindo, né? É assim que tem que ser. Você está preparando alguém? Está preparando. O discipulador está preparando o sucessor, que são os discípulos de hoje, que vão fazer o mesmo que ele está fazendo depois. A vida do Filho de Deus é altruísta, não é egoísta. A obra não é nossa, é do Senhor. Então a gente tem que ter sempre alguém para continuar a obra. Quem prepara é aquele que já está fazendo, que já sabe como Deus ensinou, aí faz como Deus ensinou, e já tem alguém observando para quando parar o momento dele, ele já tem alguém para continuar. Isso é ser consciente
de que não é de, que nós não somos nossos, mas somos de Deus. Quando a gente faz isso, a gente tem consciência que somos do Senhor. Estamos fazendo algo que Ele mandou fazer. E aí, se temos alguém já sendo ensinado, ótimo, está consciente do que é que você está fazendo, né? Que é uma obra para Deus, que não é sua, e tem que ter alguém que foi ensinado para continuar. Foi o que aconteceu com Moisés. Aqui no capítulo 31, ele não impedia que Josué fosse com ele, aprendendo tudo. Quando chegou a hora de ter o sucessor, tá Josué pronto. E ele fica, recebe esses 5 livros que nós estamos lendo. Claro que não foi assim em papel, foram 5 rolos, que ele entrou na terra prometida com esses 5 rolos para que tivesse a defesa da sua fé. Não entrar na terra que estava cheia de inimigos e idólatras, e o povo de Deus precisava de ter esses 5 livros para não continuar fazendo os erros que já tinha feito no passado, para ter a defesa da fé em relação aos inimigos e se manterem na santificação, como o Senhor está determinando aqui nesses capítulos que nós temos lido. E aqui nós temos o finalzinho do capítulo 31, falando da futura rebeldia de Israel. Também tem um subtítulo aqui do capítulo 31, que fala da futura rebeldia de Israel. E o livro da lei, posto ao lado da arca, nesse capítulo 31, que deve ser feita a leitura no discipulado com seus discipuladores. E no capítulo 32, nós temos o cântico de Moisés. Tudo isso deve ser lido e aguardar, guardar no coração, porque vai transferir para o questionário. No questionário terá a pergunta dos capítulos que estão sendo lidos no discipulado. E nós queremos que vocês sejam aprovados em tudo, para glorificar o nome do Senhor. Ser aprovado quer dizer que está preparado e que já está disponível para preparar outros para substituir, para ser o sucessor. Vamos aprender com Moisés aqui. Temos que ter sucessores, que a obra de Deus não para em você. A obra de Deus é contínua até a volta do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 34, nós vemos a morte de Moisés, encerrando o livro de Deuteronômio. Acredito que tudo aqui sendo lido vai ser maravilhoso. Você ouvindo a voz do seu papai, as lições que estão sendo tiradas pelos meus comentários e também pelo que Deus vai falar diretamente ao seu coração, ao coração de cada discípulo, ao ler esses capítulos aqui finais do livro de Deuteronômio. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.